Axiomatização matemática. Aplico o que aprendi. Exercício 2. Implicação e condições suficiente e necessária. Vamos então resolver o exercício 2 da página 52. Antes de iniciarmos a resolução do exercício, vamos recordar que a implicação é uma demonstração que tem uma estrutura do tipo se, então, em que no se estão incluídas todas as condições que servirão como base à demonstração, conjunto esse a que chamamos de hipóteses, e essas condições são axiomas, teoremas ou eventualmente outras proposições cuja demonstração já foi efetuada. E no então, temos a prova do que necessitamos demonstrar, e a que chamamos de tese. O que pretendemos demonstrar é uma proposição ou um teorema. O enunciado deste exercício tem 5 alíneas. E vamos então resolvê-las sequencialmente. A linha A indica a implicação. Se um número natural termina em 0, então é par. A estrutura da implicação é então do tipo: se x é um número natural e o algarismo das unidades é o 0, então x é par. Esta implicação é verdadeira porque sabemos que em qualquer número par, o algarismo das unidades pertence ao conjunto constituído pelos números 0, 2, 4, 6 ou 8, e como podemos verificar, o 0 pertence ao conjunto. X pertence ao conjunto dos números naturais e o algarismo das unidades é o 0, é condição suficiente para que x seja par. E x é par é a condição necessária para que x pertença ao conjunto dos números naturais e o algarismo das unidades seja o 0. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se x é par, então x pertence ao conjunto dos números naturais e o algarismo das unidades é o 0. A implicação recíproca é falsa porque nem todos os números pares têm como algarismo das unidades o 0. X é par não é condição suficiente para que x pertença ao conjunto dos números naturais e o algarismo das unidades seja o 0. X pertence ao conjunto dos números naturais e o algarismo das unidades é o 0 é a condição necessária para que x seja par. A linha B indica a implicação. Se um triângulo é equilátero, então é isósceles. A estrutura da implicação é então do tipo: se o triângulo é equilátero, então o triângulo é isósceles. Esta implicação é falsa porque um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, nunca poderá ser isósceles que deverá ter apenas 2 lados iguais. O triângulo é equilátero, não é condição suficiente para que triângulo seja isósceles. E o triângulo é isósceles, não é condição necessária para que triângulo seja equilátero. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se o triângulo é isósceles, então o triângulo é equilátero. A implicação recíproca é também falsa porque um triângulo isósceles, que tem apenas 2 lados iguais, nunca poderá ser um triângulo equilátero, que terá que ter os 3 lados iguais. O triângulo é isósceles não é condição suficiente para que o triângulo seja equilátero. O triângulo é equilátero não é condição necessária para que o triângulo seja isósceles. A linha C indica a implicação. Num triângulo a lados iguais, opõem-se ângulos iguais. A estrutura da implicação é então do tipo: se num triângulo a lados iguais, então opõem-se ângulos iguais. Esta implicação é verdadeira e para provarmos isso, podemos recorrer ao teorema dos ângulos externos de um triângulo. Faremos essa demonstração num vídeo à parte a publicar oportunamente. Num triângulo a lados iguais, é condição suficiente para que se oponham ângulos iguais. E num triângulo a ângulos iguais, é condição necessária para que se oponham lados iguais. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se num triângulo a ângulos iguais, então opõem-se lados iguais. A implicação recíproca é também verdadeira e para provarmos isso,
podemos recorrer ao teorema dos ângulos externos de um triângulo. Faremos essa demonstração num vídeo à parte a publicar oportunamente. Num triângulo a ângulos iguais, é condição suficiente para que se oponham lados iguais. E num triângulo a lados iguais, é condição necessária para que se oponham ângulos iguais. A linha D indica a implicação. Num quadrado, as diagonais são perpendiculares. A estrutura da implicação é então do tipo: se um polígono é um quadrado, então as diagonais são perpendiculares. Esta implicação é verdadeira porque uma das propriedades do quadrado é exatamente as diagonais serem perpendiculares. Polígono é um quadrado, é condição suficiente para que as diagonais sejam perpendiculares. E as diagonais são perpendiculares, é condição necessária para que o polígono seja um quadrado. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se um polígono tem diagonais perpendiculares, então é um quadrado. A implicação recíproca é falsa porque existe mais de um polígono, por exemplo, o losango e o trapézio retângulo, que têm diagonais perpendiculares. Polígono tem diagonais perpendiculares, não é condição suficiente para que seja um quadrado. E é um quadrado, é condição necessária para que o polígono tenha diagonais perpendiculares. A linha E indica a implicação. A e B são números naturais e não são primos entre si, implica que o máximo divisor comum entre eles é maior do que 1. A estrutura da implicação é então do tipo: se A e B são números naturais e não são primos entre si, então o máximo divisor comum entre eles é maior do que 1. Esta implicação é verdadeira porque quando dois números são primos entre si, o único divisor comum é exatamente o 1, pelo que o máximo divisor comum entre eles é 1. Vejamos um exemplo. O máximo divisor comum entre 3 e 7 é 1, porque 3 e 7 são primos entre si. Se A e B são números naturais e não são primos entre si, é condição suficiente para que o máximo divisor comum entre eles seja maior do que 1. E o máximo divisor comum entre A e B é maior do que 1, é condição necessária para que A e B sejam números naturais e que não sejam primos entre si. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se o máximo divisor comum entre A e B é maior do que 1, então A e B sejam números naturais e que não sejam primos entre si. A implicação recíproca é também verdadeira porque o máximo divisor comum entre dois números não primos entre si é sempre um valor maior do que 1. Vejamos um exemplo. O máximo divisor comum entre 6 e 12 é 6, porque 6 e 12 não são primos entre si. O máximo divisor comum entre A e B ser maior do que 1 é condição suficiente para que os dois números A e B sejam números naturais e que não sejam primos entre si. E os dois números A e B são números naturais e que não são primos entre si, é condição necessária para que o máximo divisor comum entre dois números seja maior do que 1.